Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estar aqui, junto com vocês, para nós adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu quero deixar para vocês o livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 7, irmãos, que diz assim: eis que presto venho. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Podeis aceitar, irmãos, muito obrigado. Irmãos, hoje é uma noite de festa. Como eu disse aos irmãos, eu estou feliz de ver vocês todos aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que é uma das perguntas que as pessoas fazem. E a gente sempre pergunta: para que tomar Santa Ceia? O costume do povo de Israel, eles tinham o costume de fazer a Páscoa. Porque a Páscoa, ele lembrava a escravidão do Egito, era para ele lembrar. E eles tinham que comer o cordeiro e aquela erva amarga. Por que a erva amarga? Espera aí que eu vou explicar para você, E depois o cordeiro. Duas coisas. E aí, irmãos, outra coisa. Aí você fala assim: pastor, mas eles lá, eles tinham que comer para lembrar. Mas nós, Nós, por que nós temos que tomar? Tem igreja, irmãos, aqui hoje, aqui no nosso mundo ainda, nos nossos dias que eu estou dizendo, que eles tomam a Santa Ceia uma vez por ano. Eles acompanham a Páscoa. Pastor, é errado? Cada um. Mas por que a nossa igreja faz uma vez por mês? Irmãos, é bom pelo seguinte: a Santa Ceia é bom porque a Santa Ceia, ela mostra que a gente está em comunhão com o Senhor. Primeiro ponto. O segundo ponto, a Bíblia diz, o livro do profeta Elias, que Elias estava com fome e estava com sede. E o anjo pegou o pão, levou lá e deu pão e água para ele. E com a força daquele pão, ele andou 40 dias e 40 noites. Então, por isso que os nossos irmãos, os nossos antepassados, entenderam que se nós for tomar a Santa Ceia uma vez por mês, nós vamos ter 10 dias ainda de sobra para nós aguentar da força que ele nos dá. Aí todo mês nós renova as forças. E aí outra coisa, irmãos, porque, como o pastor Pedro disse, a Santa Ceia, os irmãos sabem que quem salva é Jesus. Jesus quem salva. O homem é tudo em torno de Jesus. Mas a Santa Ceia é um cumprimento para a salvação. Agora eu vou explicar para você por que é um cumprimento para a salvação. Porque, irmãos, a Santa Ceia é o sangue, nós entendemos assim, é o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. E Jesus disse: aquele que não come da Santa Ceia, do meu corpo, e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo, não tem salvação. Correto? É o que Jesus está dizendo. Foi ele mesmo que disse, não foi o pastor não. Mas pastor, mas por que eu tenho que tomar Santa Ceia? É a pergunta que eu disse para vocês. É porque, vamos supor, eu estou vendo o Marcos aqui. O Marcos, ele tem um filho dele ali, não tem? Para o Marcos, se Deus levar o Marcos, o filho dele fala assim: eu vou querer a herança do meu pai, que tem bastante dinheiro, que para mim querer a herança do meu pai, eu tenho. Aí a senhora diz: não, mas você não é filho dele. Não, eu sou filho. Como que você é filho? O que você tem para provar? Ele fala assim: o meu sangue. O sangue do meu pai é o meu sangue. Então vamos fazer o DNA dele. Aí vai lá fazer o DNA dele. Aí quando puxa o DNA dele, vai aparecer que se ele é filho do Marcos ou não. Não é mesmo, Tarcísio? E quando ele puxa o DNA, vai estar lá, no sangue dele, ele vai estar tendo o DNA, que é o sangue do Marcos, que está nele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A mesma coisa somos nós. A Bíblia diz que nós éramos filhos da escravidão. Lembra que eu falei de duas partes aqui, que era Páscoa? Duas coisas. E aí Jesus nos tornou, irmãos,
A Bíblia diz que através do seu sangue ele nos tornou novamente filho dele. E aí, para nós herdar todas as coisas, irmão, tem que ser filho. Para nós ir para o céu, aqui onde eu li para vocês, esse que vocês não veem, e vou levar vocês. Jesus disse assim, ó, no começo do Apocalipse, capítulo 3: bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E os que perseverar até o fim, em guardar a palavra que eu dei para vocês, esse herdará comigo todas as coisas. Porque assim como eu venci e herdei todas as coisas do meu Pai, assim também aquele que vencer herdará junto comigo todas essas coisas. O que nós vamos herdar, irmão? Ser filho de Deus. Ser filho dele, nós vamos herdar tudo dele. Nós vamos herdar o céu, vamos herdar aquele universo maravilhoso que vai ter lá. Eita Deus! Então, quando você, pastor, aí é necessário, irmãos, que quando Jesus disse, Deus falou através de Moisés, que ia livrar o povo da escravidão, da carga pesada. Tem dois pontos aqui da Bíblia, irmãos, que Deus falou, que Deus ia livrar. Um ele fala da escravidão e o outro ele fala da carga pesada. Da escravidão, que era a escravidão. Deus tira Israel do Egito para livrar ele da escravidão das cargas pesadas. Jesus não, Jesus já foi diferente. A Bíblia diz que com braço forte, Isaías diz, o Senhor livrará você da escravidão, ó Isaías. Porque o Senhor livrou através de Moisés, tirou ele do jugo da carga pesada, a escravidão da carga pesada, que era o trabalho, que era o serviço duro que eles faziam no Egito. Por isso que ele pegou e disse assim, ó, todas as vezes ele pega e leva a erva amarga. Para que, pastor, não da erva amarga? Para quando você comer aquela erva amarga, você lembre dos dias do jugo da carga pesada que vocês viveram no Egito. E vocês glorifiquem o vosso Deus que tirou vocês de lá. Agora hoje, pastor, o que tem a ver aquele negócio da escravidão? Agora o cordeiro já representa Jesus. Jesus, nós vamos comer hoje aqui, nós não comemos mais a erva amarga, nós comemos o cordeiro, nós comemos o sangue e o corpo dele aqui. Para quê, pastor? Para nós lembrar que um dia nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados à morte, mas Jesus morreu e nos livrou. Com que? Isaías disse que ele criou com braços fortes. Que é o braço forte, pastor? Não, foram os braços estendidos lá na cruz, os braços abertos, dizendo assim, eu vou entregar a minha vida, ninguém atira, mas eu apropriador, porque eu vou resgatar milhões de pessoas para de volta para o meu Pai, com o braço forte. Agora Jesus aí, igreja, porque ele livrou você da escravidão. Eita Deus! A escravidão que eu e você estava condenado. Irmão, tem gente que pensa que o inferno não existe. Então muita gente brincando, levando as coisas do Senhor de qualquer maneira, achando que o inferno existe, achando que o inferno é uma historinha. Irmãos, eu quero dizer para vocês, esta igreja aqui, ó, não é do pastor Gão, não é do pastor Ronaldo, não é do Tarcísio, não é da irmã, não é do Creto, não é do Ecano, não é do pastor. Essa igreja aqui tem dono. Quem que é o dono dela? Foi aquele que morreu lá, com os braços estendidos na cruz, com o braço forte. Irmão, eu não tenho, eu estou falando de mim, eu não tenho força para me trazer eu mesmo para a igreja. Estou contando história? Não. A Bíblia diz assim que não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós e trouxe vocês para me adorar. Deus, irmão, irmão, entenda bem o que eu estou falando para você. Igual pedir oferta aqui, pedir as coisas, isso são parte para nós mesmos, para os nossos bens mesmo. Que um dia um rapaz falou para mim assim, pastor, não, eu não sou muito a favor de dar dinheiro na igreja não. Eu falei, tá bom, também concordo com você, filho. Concordo, concordo, só que aí você não precisa ir lá na igreja usar as coisas lá. Você vai lá debaixo de uma árvore, fica lá debaixo, na hora que você quiser usar o banheiro, você vai no mato, na hora que você quiser usar papel, você pega a folha e usa. Verdade, irmão, eu falei para ele isso. Eu falei, eu também concordo, meu filho. Vai lá debaixo da árvore, esperando te picando lá. Aí você vai ter que acender a luz, não tem luz, você vai acender. Para ter luz tem que ter candeeiro, para ter candeeiro tem que ter
não precisa pagar nada lá, meu filho. Eu concordo com você. Não é mesmo, irmão? Eu falei assim, meu irmão, o diabo coloca essa ignorância na cabeça dos homens, que é para a igreja. Hoje, nós temos ao templo, a igreja, aí para nossos filhos, para nossos netos, amanhã, vir adorar o Senhor. Se nós não investir hoje, o que os nossos netos amanhã vai ter? Uma árvore para eles adorar o Senhor? Vai conhecer a Deus aonde? Falei para ele, rapaz, ele disse, pastor, não é verdade mesmo? Eu vou dar o dízimo. Aí não chegou lá na igreja, está aqui, ó, eu trouxe o meu dízimo. Falei, é verdade, se nós não investir hoje na obra, amanhã os nossos filhos vai ficar onde? Vai ter só as árvores para eles. E a ignorância do ser humano é essa, irmãos. Irmãos, agora estava notando aqui, e é a mesma coisa. O pessoal está pensando que o inferno existe. Irmãos, se o inferno existe, para que Jesus morreu? Me respondam. Para que Jesus foi lá e apanhou daquele jeito que ele apanhou? Se o inferno não existe, irmão, por que Jesus sofreu tanto? A Bíblia diz que o sofrimento dele foi para nos tirar da escravidão do inferno, porque nós ia ser escravizados por resto da vida, eternamente. Mas Jesus foi lá com braços fortes, nos arrancou de lá e nos trouxe para nós ter a vida eterna. E a vida eterna ali vai ser vida de alegria, de gozo, de felicidade e de felicidade para o resto da vida, igreja. Acorda, igreja. Aí o inferno existe, mas Jesus está aqui para te livrar de lá. E eu acho engraçado, irmãos, que a gente prega que Deus é bom, e Ele é, que Deus é maravilhoso, e Ele é. É como eu disse aqui, essa igreja não é do pastor Naldo, nem do nem ninguém. Essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Porque quando nós viemos para essa igreja, que Deus falou para nós montar essa igreja, nós não tínhamos condições de nada. Está aqui o Tarcísio, está aqui a Rosa, que acompanhou nós lá de trás. Eu lembro quando a Rosa chegou na igreja, irmão. Era um dia de final de ano, ela já chegou e olhou para mim e falou assim: o senhor precisa de ajuda? Eu preciso, Rosa. Ela falou: o que o senhor quer? Eu quero que o senhor me ajude eu preparar as frutas. Ela falou: deixa comigo. Já foi ela, já foi as meninas, já pegaram, já começaram a montar ali aquela mesa. Lembra, Rosa? E aí ela falou assim, eu falei: irmã, ela falou assim, foi a irmã Ruth, a Ruth que falou para mim vir aqui. Ela me chamou e eu falei: seja bem-vinda, aqui a casa é nossa. E a Caio está hoje aqui. Elas acompanharam a nossa história, a nossa vida, que não foi fácil, irmão. É como eu disse para você, eu não tinha força nem de eu mesmo ir para a igreja. Imagina para fazer alguma coisa, mas ali foi o Senhor que preparou. Por exemplo, a Rosa, eu falei, quem Deus usou a Ruth para trazer, para ela falar para a Rosa falar para o Tarcísio, e ela chamar e estar lá e vir adorar o Senhor na casa dele. Nós não faz nada, igreja. Quem faz é Ele. Nós temos que pregar. Nossa parte é pregar, nossa parte é chamar. Mas, irmãos, agora eu quero dizer para você: por que Jesus pagou um alto preço na cruz? Por que Ele morreu? E uma coisa, irmão, a obediência que Deus gosta. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que quer, pastor Naldo, eu oro 2, 3 horas de oração, mas passa o irmão, ele nem olha na cara. Que Deus é esse que nós serve, igreja? Eu não gosto daquele irmão, não. Eu vou deixar na Santa Ceia, eu vou pedir perdão. Prometo que hoje é noite. Pede perdão mesmo, irmão. Nós paramos aquele costume bom que nós tínhamos. A Bíblia diz que a conversação corrompeu os bons costumes. Nós temos costume de ir na Santa Ceia pedir perdão. Era aquela coisa linda demais. Viu os irmãos chorando. O que foi, irmão? Eu discuti com o irmão, que eu falei que a cobra era um coral e a cobra não era um coral, e ele disse que era que era, e nós veio discutindo. Aí chegou aqui, eu falei: eu vou pedir perdão para aquela coral, era coral. Ei! Pastor, eu vou na igreja, mas eu não gosto do meu irmão. Não, irmão, pede para Jesus. Pastor, o senhor já passou por isso? Já também. Eu já tive, irmão, de chegar na igreja e falei: Jesus, não pode. Senhor, eu olhava lá e se ele estivesse na porta, eu ia para outra. Lá na sede nossa, em Mogi Guaçu, tinha 2 portas. Quando ele estava naquela cena, eu quero. Aí um dia eu disse: Deus, não está certo.
Eu prego um Deus de amor, eu prego um Deus de misericórdia. A Bíblia disse: eu amo meu irmão, que eu estou vendo como eu amo a Deus. Aí o Senhor falou: Deus, tira do meu coração. Aí Deus arrancou do meu coração e pôs um amor. E eu fui lá, dei um abraço nele, pedi perdão para ele. Irmãos, quando chegava nos cultos de Santa Ceia, era aquela coisa mais maravilhosa. Quando chegava no culto da Santa Ceia, os irmãos: não, eu quero pedir perdão. Era bom demais, pai. E achavam que era feio, mas era a maneira que Deus mais operava. Você não via tanta enfermidade igual tem hoje, porque a Bíblia diz que o rancor, ele causa o câncer, irmãos. Está escrito, não é o pastor Ronaldo falando, não. O ódio te traz doença, a depressão é por causa de nós não aprender a perdoar. Jesus disse: perdoe 70 vezes 7. Dá 470, pastor? Em 9. Se alguém te ferir, se der um tapa na tua cara, oferece a outra. Se te ofender, Jesus disse: se pegar, pedir a túnica, dá a capa junto. Se mandar dar uma milha, anda duas. Faça isso, porque aí você mostrará que vocês são meu servo, que eu estou em você. E Jesus disse: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, aí vocês podem pedir o que quiser, e vos será feito. Por que meu Deus não faz, irmão? Por quê? Porque nós estamos em Jesus, mas Jesus não está em nós. E a Santa Ceia é para Jesus entrar dentro de nós. Sim ou não? Quando você toma a Santa Ceia, está formando Jesus dentro de você. Aí quando chegar naquele dia que for tirar o seu DNA, aí fala assim: não, esse é filho. Esse é filho. Essa daqui é filha. Por quê, pastor? Não, porque eu tenho o sangue de Jesus dentro de mim. E quando chegou Pedro, irmãos, que aquela mulher, que a gente até brinca, que fala que a porteira falou, aquela mulher que era a porteira, olhou para ele e falou assim: então não é um deles? Ou você parece com eles? Você tem um jeito deles? Não sou não. O que é, rapaz? Olha, fala igualzinho. Tu fala igual ele. Irmão, identificar a pessoa, chega no serviço e fala assim: olha, primeiro que olha assim: parece que você é crente, você vai. Não, eu estou indo. Não, mas você é crente. Olha o seu jeito de falar, olha o jeito de você fica. Irmão, está dentro de nós já. Jesus já está dentro de nós. Irmãos, pastor, mas o que eu faço? Pede perdão para Deus. Tem uma coisa, irmão, que eu não concordo. Eu já vi muita gente falar, mas eu não sou muito a favor, não. Não que eu estou aqui defendendo dinheiro, não, pelo amor de Deus. Estou ensinando. Eu já vi irmão falar assim: que quando você for trazer a oferta, que você chegar no altar, você deixa lá, e se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você volta e conserta. Aquela oferta que eu estava falando, não é essa oferta que nós tivemos aqui hoje, não. Eu estou falando de Santa Ceia. Era a oferta de trazer o cordeiro, irmãos. Eles traziam o cordeiro, ou quando eles tinham algum pecado, eles levavam o sacrifício. Ele tinha que levar, se era uma pomba, se era um casal de rolo, se era um passarinho, se era um bode, se era um cabrito, se era uma ovelha, se era um cordeirinho. Cada um era um tipo de pecado. O pecado é lá. Agora, se você fosse levar o seu sacrifício para o sacerdote, para ele oferecer ao Senhor, e você tivesse brigado com o irmão, aí Deus não recebia. A Bíblia diz: deixa o sacrifício lá, depois você vai, conserta o teu irmão, depois você vem e oferece sacrifício, para que o Senhor aceite. Agora eu tenho aqui hoje, como a nossa adoração, como o nosso louvor, como a nossa gratidão a Deus. Quando você vem adorar a Deus, você tem que estar limpo, o coração, a mente, a alma. Pastor, mas como faz isso? Pedindo para Deus. Se você não consegue, ora, faça igual eu. Jesus tira do meu coração, e Jesus vai limpar do nosso coração, e nós não vamos ter raiva mais de ninguém, vamos amar. Mesmo que a pessoa xinga nós. Um dia uma mulher na rua chamou eu estava passando lá, e ela começou a me xingar, irmão, chamando eu de todas as coisas. Eu falei: nossa, o que eu fiz para você? Mas eu vi que era o diabo, eu estava jejuando, e eu vi que era o capeta. E ela falou assim: você fez isso. Eu falei: então me perdoe. Estendi as mãos, ela caiu sentada, chorando, dizendo: moço, me perdoe. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sei que era o bicho que estava nela. Quando eu pedi perdão, ele caiu e foi envergonhado, e o nome de Jesus foi glorificado. Irmãos, e a Bíblia diz que até as portas se fecham, as bênçãos da nossa vida. Por quê? Quando nós buscamos ao Senhor. Não que eu estou falando assim: irmão, o Senhor quer que eu seja perfeito? A Bíblia diz.
Deus falou para Abraão, Abraão já estava quase. Abraão, Deus disse: Abraão, anda na minha presença e seja perfeita. Apocalipse diz: aquele que peque, não peque mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia as atrapalhadas, não faça mais. Larga essas coisas, porque essas coisas não é de Deus. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é puro, se purifique mais ainda, porque eu estou à porta e eu estou voltando, diz o Senhor nosso Deus. Tu quer ir para o céu, irmão? Quero, pastor Naldo. Entra pela brecha, entra por Jesus e você vai para a vida eterna. Não adianta, irmão, eu estar jogando água aqui para vocês e passando um anil e vocês estão da mesma forma. E quando Jesus vir, você ficar e culpar ele, não aqui não, Senhor. Eu quero ver você junto comigo lá. Dói agora a palavra, mas é melhor do que você ficar aqui. Eu quero abraçar você e nós subir junto ao encontro do Senhor Jesus. Ô, irmãos, tinha um homem e ele saiu um furúnculo. Vocês conhecem o que é furúnculo? Fala na minha língua, né, Gabriel? Aquele tumor na perna. E aquele tumor, e o médico, porque ele era um homem que tinha dinheiro, o médico, ele tinha um médico dele. Ele foi no médico, o médico olhou e falou assim: ô rapaz, vou passar um creme, um óleo, uma pomadinha, você vai embora para casa. Aí ele foi. Demorou uns 2 dias, a perna começou a ficar vermelha. E começou, ele falou, voltou lá de novo. Aí não, eu vou passar a dar um remédio, só o seu de pironinha aí e tal, para tirar febre. E você passa essa pomada de novo e passou um olhinho lá. E o furúnculo começou a crescer. E aí depois a perna começou a ficar vermelha. E aí a febre aumentou. Ele já estava conseguindo mais nada. Ele falou assim: eu fui em outro médico. Aí foi em outro médico. Aí o outro médico, que não era amigo dele, olhou para ele e falou: rapaz, está doido? Essa perna sua aqui, vem cá. Já catou, ele já colocou na cama, lá na maca. Falou: aguenta aí. Catou aquele negócio, espremeu ele gritando, chorando, ele espremendo, aquele negócio saindo. E aí ele falou assim: aguenta firme. E começou até a tirar toda aquela secreção. Tudo, quando ele tirou, ele limpou tudo, colocou a pomada. Agora você vai embora para casa, você vai ficar, você ia perder essa perna, rapaz. Ele chorando, gritando, mas gritou. Foi. Aí quando ele já chegou, a febre já estava mais, as dores sumiram, porque ele põe, não tem coisa às vezes que dói. Mas o Senhor Jesus já veio nos limpa, porque Ele não quer que você morra com esse problema. Deus quer que você arranque ele de você, tire o pecado, manda o pecado embora, se agarre com o Senhor Jesus, irmão, porque o mundo está aí, ó, na ilusão, na mentira, mas aquele que faz a vontade de Deus, Deus guarda, Deus abençoa, Deus protege e Deus faz prosperar. Diz o Senhor isso para vocês. A Bíblia diz, irmãos, Saul catou as vacas lá, os bois, e trouxe, e falou assim: ó, eu vou sacrificar o Senhor. Aí Samuel chega e falou: Saul, por que você fez isso? Deus não está preocupado no sacrifício, você pode se matar, morrer ali, se você não obedecer não vai valer nada, Saul, porque o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria. É melhor você obedecer, rapaz. Obedeça a palavra, anda na palavra. Ô irmão, hoje, me desculpa a minha sinceridade, hoje nós, falando em geral, a maioria do povo se preocupa mais com as bênçãos, com as coisas materiais. Nós queremos mais, que se o Senhor não me abençoar, eu vou lá porque eu preciso que o Senhor amanhã resolva um problema para mim. Eu vou lá porque amanhã Deus precisa fazer isso. Eu vou lá. Não, irmão, nós não saímos de casa dizendo assim: eu vou lá adorar o meu Deus. O que Ele tem para mim, Ele já me deu. Jesus disse no livro de São Mateus, capítulo 6: não andei preocupado, inquieto ou ansioso por essas coisas, porque essas coisas o Pai já deu para vocês. Isso aí já tem na mão de vocês, irmãos. Ele pega, olha, ele fala assim: eu nunca vi um reino tão rico e tão valoroso como o rei de Salomão. Ele tinha de tudo, irmão. As taças eram de ouro, ó, igual aqui, ó, nós estamos acompanhando. Ó, Maurício, tudo de ouro. Os copos eram de ouro. O pratos, irmão, as talheres dele eram de ouro. O almoço de Salomão não era um almocinho de meio quilo de carne, não. Não era um almoço de um pacote de arroz. Não, a Bíblia diz que era 60 sacos.
Pastor, mas era tanta gente, só o exército dele era enorme. Mas o povo que ele tinha, o almoço de Salomão não era, matava boi, ovelhas, carro, tudo ali, não era um boi que matava para fazer o almoço, não, era muitos boi. Todo dia de manhã, meio-dia, imagina, Maurício. Hein? Será que nós dava conta? E a Bíblia diz que era o reino mais rico que tinha, porque o Senhor abençoou Salomão. E Jesus, na sombra dele, me desculpa a minha expressão, Jesus ainda tira uma casquinha dele. Fala assim: vocês viram Salomão? Não, eu estou falando aqui, né, irmão? Não é Jesus, não. Você viu Salomão? Você viu lá que Salomão era rico? Os servos dele trocavam as roupas em tempo, porque eles tinham que esperar o rei chegar, que malhava a uva, tinha que ficar tudo branquinho. Você viu como ele se vestia, o servo de Salomão? E você viu como Salomão se vestia? Era de ouro, de púrpura, de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Não se preocupa, não tem dor de cabeça, não tem conta para pagar amanhã, não está nem aí com nada. E aí, pastor, o que acontece? A Bíblia diz assim: o Pai sustenta ele, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, vive igual eles na paz, na alegria, e se veste igual eles. Irmão, descansa nessa noite, acredite no seu Deus. Quando você vem para a casa do Senhor, você vem adorar o Senhor. Por quê, pastor Ronaldo? Porque a minha Bíblia diz o que Deus queria, porque Deus não pode ele mesmo adorar ele. E ele falou: eu quero outros seres para me adorar. Aí o que ele faz? Ele cria eu e você. E por fim ainda nós homens, se rebeliou, foi embora. Ele vai lá e paga o preço. Falou: quanto que custa? Eu vou pagar, mas eu quero esse povo me adorando. Porque é isso, irmão, só eu e você pode fazer. Deus não pode adorar ele mesmo. Aí Deus colocou eu e você. Aí quando você vem para a casa do Senhor, você vem assim: eu não vou lá porque o Senhor tem nada para me dar, para me oferecer. Eu vou lá porque Ele já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário para me resgatar eu da escravidão, trazer eu de volta com braços fortes para a casa dele, para me vir aqui e adorar a Ele. Aí quando você adora, o céu se abre, as portas abrem, a enfermidade é curada, irmãos, e tudo é resolvido, porque você veio adorar o Rei dos Reis, o Senhor. Nessa noite, aproveite, irmão, e adore a Ele. E depois, pastor, o irmão, quanta gente que estão brincando, quanta gente que estão correndo atrás só de coisas materiais. E quando Jesus vir, aqui eu estou falando da volta dele, vai ter uma grande surpresa. E eu e o dono não vamos estar aqui não, para alguém reclamar, porque nós estamos ensinando aquilo. Você quer ir para o céu? Quero, pastor. Não, Jesus está vindo, como eu disse aqui. Mas anda pelo caminho. Quem é o caminho, pastor? Não, se chama Jesus. E a Bíblia diz, ó, porque eu vou falar e vou repetir de novo: se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e assim será feito. O Maurício viaja direto. Ele pega hoje, na nossa época, você não é tão novo assim, né, Maurício? Não, o Tarcísio também, brincadeira. O Tarcísio é mais estudado assim, ele é bem estudado. Tarcísio lembra. Você lembra quando nós tínhamos? Não tinha cristal, não tinha. O primeiro, irmão, se chamava, o mapa, né? Maurício, era um mapinha? Como era o guia? Era o guia! Olha, ele é caminhoneiro, olha. Viajou muito, né, Tarcísio? Nós ia lá e nós pegávamos o guia, né? O pastor Sandrinho sabe disso. Pegava o guia, você não é, eu creio, que ele é novo. Você nunca andou com guia, né? Já, creio. Aí, ó, olha lá, Maurício. Irmão, era o guia. Ô, Tarcísio, você lembra? Maurício, você lembra? Pegava aqui, vou procurar a letra A. Nós vamos lá na rua Alberto de Souza, na casa de crente, lá a rua dele. Aí nós pegava a letra A, abria no mapa, era assim. Rapaz, irmão, vocês estão no céu e não sabem, rapaz. Hoje não, o cara só chega lá e fala: eu quero ir na rua do Tarcísio, onde quer? Pode seguir aqui pela direita, à esquerda, vai lá na Tarcísio, é bom demais, irmãos. Vocês estão no mapa.
que é Jesus. E o guia dele, nós ainda não estamos, mas já está no celular também, viu, irmão? Mas o guia verdadeiro é aqui, ó, a palavra.